Aula 28 do livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé. Hoje nós vamos falar da dúvida, a maior armadilha do diabo. Semana passada nós falamos da nossa experiência com os maus pensamentos. E hoje estaremos falando da dúvida, que tem matado muita gente de fé. Gente boa tem morrido porque deu ouvido a um pensamento de dúvida. Vamos orar, pedir a Deus direção para esse estudo, que Ele abra o nosso entendimento. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos para mais um estudo, que o Senhor nos dê as palavras certas e que as palavras vá ao encontro da necessidade dessas pessoas para abençoá-las, meu Pai, para no término desta leitura, desta aula, que eles possam, então, ter as suas dúvidas sanadas e vencer para que o teu nome, através da vida deles, seja glorificado em nome de Jesus. Página é a 96. Dúvida, a maior armadilha do diabo. A estratégia preferida de Satanás é lançar maus pensamentos no ser humano. Justamente porque, na maioria das vezes, as sugestões malignas vêm para causar a dúvida, que é o maior inimigo da fé. A dúvida é o oposto da fé. Esta lógica é simples de entender. Já que a fé é o poder de Deus dentro de nós, a dúvida é a força do inferno usada para neutralizar a fé. Imagino que todos já passaram pela experiência de estar animados e confiantes nas promessas de Deus, quando subitamente foram surpreendidos por um pensamento: será que vai dar certo? Essa dúvida, aparentemente inociva, é uma insinuação astuta do mal em nossa mente. Ela funciona como uma espécie de antídoto, a fim de paralisar o poder de Deus no nosso interior. Então, se a fé é a mãe da coragem para tomar atitude, podemos dizer que a dúvida é a mãe do medo para nos frear, nos impedir de tomar certas atitudes. Deus oferece a fé e a segurança de que seremos bem-sucedidos. Contudo, o diabo oferece a dúvida e, por meio dela, faz a nossa vida retroceder e até parar. A fé leva à conquista, sendo que a maior de todas as conquistas é a salvação eterna. Já a dúvida leva à destruição, sendo o inferno a sua pior forma e recompensa. Se você estiver firme na fé, seus problemas caem diante de si. Mas se você estiver na dúvida, quem cai é você. Para exemplificar isso, a dúvida, me recordo de um adolescente que contraiu o vírus do HIV. Depois de um tempo, ao chegar à igreja, colocou a sua fé em prática, a certeza. Ficou completamente curado. Ele se tornou um membro ativo na igreja, com o decorrer dos anos, obreiros, e veio a se tornar um pastor da Igreja Universal. Contudo, conheceu uma jovem obreira, se casou com ela, e desse casamento, relacionamento, tiveram uma filha, uma menina linda. Ele foi trabalhar na obra em uma cidade do interior de São Paulo, na função pastoral. Em um determinado dia, voltando de um programa de rádio, ele e um companheiro de trabalho foram surpreendidos por um rapaz que bateu no vidro do carro pedindo ajuda. E esse rapaz dizia ser soro positivo e precisava de dinheiro para comprar remédio. De pronto, o que dirigia o veículo
indicou a Igreja Universal da cidade para aquele jovem aidético ir até lá e também receber a cura, que ficava bem ali perto. O rapaz respondeu, olhou para ele firmemente, o aidético, e disse assim: olha, você não tem AIDS, mas o seu companheiro, ele tem AIDS. Apontando o dedo para o pastor que estava curado há anos do vírus do HIV. Veja o que é uma palavra, amiga, de um desconhecido. Aquele pastor foi curado, aquele jovem foi curado, se tornou obreiro, pastor, isso levou anos. Se casou, sem problema nenhum. Não tinha sintoma nenhum do vírus do HIV. Mas ele ouviu essa palavra de um aidético, que ele tinha o vírus do HIV. Apesar do seu incrível testemunho que ele deu de vida, aquele pastor ex-soro positivo foi dominado por aquela palavra de dúvida de uma pessoa totalmente desconhecida. Passando 3 dias após o ocorrido, seus cabelos começaram a cair, as unhas enfraqueceram, sua pele começou a descamar. O sintoma da doença invadiu seu organismo. Os vômitos, a perda do sentido, perda de peso, fizeram ele ser socorrido. E às pressas levaram ao hospital. Conclusão: poucos meses depois, ele morreu com soro HIV. Deixou uma esposa jovem e uma filha linda, aproximadamente de 6 anos. Ambas saudáveis. Percebemos que a história dele, o quanto a palavra de dúvida pode arruinar a vida de alguém. Nós conhecemos várias histórias assim. De pessoas que estavam bem, trabalhando, sentiu uma dorzinha, um incômodo, foi ao médico. E o médico então disse que aquela pessoa tinha tantos meses de vida. E a pessoa morreu dentro dessa determinação que o médico disse. Por quê? Ela recebeu aquela palavra de morte e ela não amarrou, não repreendeu aquela palavra. E a palavra, então, pegou vida nela. Porque a palavra é assim, é vida ou morte, é fé ou dúvida. E o diabo tem trabalhado fortemente com isso. Cuidado com as palavras de dúvida que você ouve do médico, do advogado, do psicólogo, do filho, do marido, da mulher, das pessoas próximas a você. Todas as palavras de dúvida, amarra, repreenda, não dê vida a elas. Diz: o meu Deus vai provar como isso não é verdade. Porque Deus é poderoso e a sua fé é poderosa. Diante disso, no conflito íntimo, a voz da fé e a voz da dúvida, só há um jeito: duvidar da dúvida. Ou seja, combater os pensamentos do diabo com pensamentos do Altíssimo. Quando Satanás diz: cuidado, isso pode dar errado, não deu certo para fulano e nem ciclano, a resposta sua deve ser imediata: Deus é comigo. Vou ver com os meus próprios olhos que Ele é comigo. Então, vá fundo e não tenha medo. Sem medo nenhum, porque Deus é contigo. Mas você tem que combater. Não aceite palavra de dúvida. Será? Será coisa nenhuma, vai ser. Porque Deus é comigo. Essa batalha contra a dúvida é travada no íntimo. É justamente aí que define a vitória ou a derrota. Por quê? Crer em Deus significa muito mais do que acreditar em sua existência. Quem tem a verdadeira fé viva, vive em guerra constante contra a dúvida. Portanto,
Todos nós temos uma escolha pessoal, intransferível, a fazer. Ou nos mantemos na fé ou na dúvida. Ou vivemos de fé em fé, ou em todas as inquietudes, que será? Será? Vai dar certo? Satanás provoca. Essa é. Será? Vai dar certo? É assim mesmo? Tem certeza? Tudo isso são pensamentos satânicos que não te levam a nada. Mas é sério. Não aceite palavra de dúvida, porque Deus é com você. Tenha certeza. Vamos fazer uma oração? Espírito Santo, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Senhor Jesus, não deixe que a dúvida penetre em nosso coração, meu Pai. A incerteza, palavras de morte que têm matado tanta gente, Senhor. Não permita que nós venhamos dar ouvido a essas palavras, mas nos lembra, Espírito Santo, nos lembra de repreender essas palavras quando elas forem dirigidas a nós, para que nós permaneçamos na fé e venhamos colher o benefício que essa fé gera e tem trazido à vida de todos aqueles que crêem vitórias. Em nome de Jesus.